Olá, tudo bem? Vamos começar mais um estudo espírita. Dessa vez, vamos ler e comentar o caso do espírito Smel Sligol, que é o segundo caso entre os espíritos em expiação terrestre que se encontra no livro Céu e Inferno. A referência está aqui embaixo para você depois, se quiser ler novamente em casa. Nós estamos fazendo uma série de vídeos nesse Estudos Espíritas com os casos do céu e inferno, então estamos exatamente começando pelos espíritos em expiação terrestre. Então, se você tem aí se você tem o livro na mão, pega aí para acompanhar com a gente, tá bom? A gente já fez outros vídeos que vão aparecer aí na referência que eu estou colocando aqui em cima do vídeo para vocês, tá bom? Vamos então começar. Eu vou aqui compartilhar a minha tela, antes pedindo a Deus que nos abençoe o estudo e essa oportunidade que temos, tá certo? Vamos começar aqui, então, com o caso do espírito Smel Sligol. Esse caso, ele é um pouquinho diferente em relação ao caso que nós lemos anteriormente, que é o caso que está aqui. Deixa eu lembrar aqui qual era o nome do Marcel. Um pouquinho diferente, porque no caso do Marcel, a gente tem um espírito que já tinha tido a sua encarnação, que ele teve muitos enganos, ele teve uma encarnação inteira de sofrimentos, e depois ele pede uma encarnação a mais para terminar de se depurar e tem uma encarnação curta. Então ele já tinha tido uma experiência bastante de sofrimentos bastante severos, além de ter passado no mundo espiritual também por momentos bastante difíceis. No caso do Smel Sligol, ele está no momento anterior ao Marcel. Ele está no momento em que ele ainda acabou de passar pela experiência mais difícil, mais, vamos dizer assim, com provas mais rudes em relação aos erros que ele teve na encarnação imediatamente anterior. Então é como se ele tivesse ali na grande provação, enquanto o Marcel já estava numa provação um pouco mais confortável, vamos dizer assim. Isso nos faz, e aí eu queria, antes da gente começar a ver o caso dele, falar aqui para vocês, aproveitar o ensejo, da gente olhar aqui, eu vou passar aqui para o Evangelho, e lembrar quais são os tipos de situação que nos levam, que são sofrimentos agora da nossa existência e que são resultado das existências anteriores. Isso está no capítulo 5, item 6. E é muito importante a gente prestar bastante atenção nesse ponto, porque esse item do causas anteriores das aflições, não só o item 6, mas os seguintes, a gente vai ver o 6 e o 7, ele vai falar de 5 tipos diferentes de sofrimentos que nós podemos ter na nossa encarnação. Eu não vou aqui abordar todos, apenas um deles é de causas anteriores. E aí aqui Kardec vai nos chamar a atenção, né? Se há males nessa vida que o homem é causa principal, há outros para os quais ele é, pelo menos na aparência, completamente estranho e que parece atingi-lo como que por fatalidade. Então, se o sofrimento não te aparece como uma fatalidade, você já deve pensar. E ele vai dar exemplos para a gente poder situar aí o que ele está querendo dizer com isso. Perda de entes queridos, os que são amparo da família, os acidentes que nenhuma previsão poderia impedir, reveses da fortuna, que frustram todas as medidas de prudência, flagelos naturais, enfermidades de nascença, como no caso do Marcel, né, que a gente viu. Sobretudo,
as que tiram a tantos infelizes o meio de ganhar a vida pelo trabalho, as deformidades, a idiotia e o cretinismo. Então são coisas muito específicas e que fogem completamente à nossa capacidade de intervenção e que, na maior parte das vezes, elas já se configuram desde o nosso nascimento. Então aqui, nessa outra parte que eu sinalizei, né? Vamos ler aqui. Não podendo Deus punir alguém pelo bem que fez, nem pelo mal que não fez, se somos punidos é que fizemos o mal. Se não fizemos na vida presente, é que fizemos em outra vida. É uma alternativa que ninguém pode escapar e em que a lógica decide em que lado está a justiça de Deus. Então aqui novamente está dizendo que se alguma coisa se nos pega de surpresa sem nenhuma provisão, ou existe uma justiça de Deus que está, num certo sentido, regulando as coisas e tem um propósito para a nossa existência, ou então a gente não acredita em Deus e não acredita em mais nada. Na continuação aqui, o homem, portanto, nem sempre é punido ou punido completamente na existência atual, mas não escapa jamais das consequências da sua falta. Então pode não ser punido agora, mas isso a consequência da sua falta vai repercutir na sua vida no mundo espiritual e certamente na outra encarnação também. A prosperidade do mal é apenas momentânea. Se ele não espera hoje, espera amanhã, ao passo que aquele que sofre está espiando o seu passado. Então, quando a gente vê pessoas passando por dificuldades acerbas e que elas não fizeram nada, a gente pode desconfiar, pelo menos, de que isso tem algum sentido na vida passada. Aqui no item 7, a gente vai ver assim, aqui é que Kardec vai estabelecer, aqui começa a tipologia que Kardec faz sobre os tipos de sofrimento. E os de causas anteriores é o primeiro tipo que Kardec vai sinalizar para a gente. Os sofrimentos devidos a causas anteriores são sempre, como os decorrentes das faltas atuais, a consequência dos erros cometidos. Isso é, pela ação de uma rigorosa justiça distributiva. O homem sofre o que faz os outros sofrer. Então, esse termo, que eu vou botar, eu não vou conseguir botar em azul, mas estou destacando aqui para você ver, é um termo que a gente vê muito mais as pessoas falando de lei de causa e efeito do que de uma justiça distributiva. Mas Kardec está chamando a atenção aqui para ir usando esse termo justiça distributiva para dizer o quê? Que a justiça distributiva é o homem sofrer o que fez sofrer os outros. É como se o sofrimento fosse distribuído de acordo com aquilo que nós fizemos sofrer aos outros. Então ele vai dizer, se foi duro e desumano, poderá por sua vez ser tratado duramente com desumanidade. Se foi orgulhoso, poderá nascer na condição humilhante. Se foi avaro ou egoísta, se empregou mal a sua fortuna, poderá ver-se privado do necessário. Se foi mau filho, poderá sofrer pelo procedimento dos seus filhos, etc. Muito bem. Isto posto, e aí a gente teria a ideia da expiação terrestre exatamente nessa justiça distributiva em que você vai agora sofrer aquilo que você fez os outros sofrer. Né? Você vai passar por situações que você acaba recebendo de volta da vida aquilo que você entregou para os outros. Então vamos ler aqui o caso do Smel Sligol e vamos ver por que esse caso se configura então como uma expiação terrestre. Vamos começar aqui? Esse não passou de um pobre israelita de Vilna, falecido em maio de 1865. Durante 30 anos mendigou com uma salva nas mãos. Por toda a cidade era bem conhecida aquela voz que dizia: lembrai-vos dos pobres, das viúvas e dos órfãos. Esse caso, então, é de um mendigo. E uma das características dele é de que ele, assim como no caso do Marcel, é uma experiência bem-sucedida de expiação terrestre.
não é uma experiência mal-sucedida. A gente vai ver aqui o que ele conseguiu fazer para vencer essa a prova de estar nessa condição de, de abandono, vamos dizer assim. Vamos continuar aqui a mensagem. Por essa longa peregrinação, estou aqui, né? Sligol havia juntado 90.000 rublos, não guardando, porém, para si só um kopek. Aliviava e curava os enfermos, pagava o ensino de crianças pobres, distribuía aos necessitados as comidas que lhe davam. Então, ele mostra, como eu estou colocando aqui, aquele comportamento que está descrito no Evangelho capítulo 6, item 8, que é o final do capítulo sobre o Cristo Consolador, que ele vai dizer que abnegação e devotamento são a nossa, quase que os fundamentos da caridade, né? E ele, que era um mendigo, ele conseguiu juntar dinheiro e ainda assim ajudar os outros, mesmo praticamente não tendo nada. À noite, destinava-se ele ao preparo do rapé, que vendia a fim de prover as suas necessidades, e o que lhe sobrava era dos pobres. Foi só nesse mundo, e, no entanto, seu enterro teve o acompanhamento de grande parte da população de Vilna, cujos armazéns cerraram as portas. Então, ele era uma pessoa querida, ele era uma pessoa que não incomodava, não está dizendo aqui que ele reclamava de nada, ao contrário, aquilo que ele juntava, é claro, ele devia atender às suas necessidades mais imediatas e ainda assim ajudava os outros, mesmo não tendo praticamente nada, né? Na evocação, ele vai dizer, quer dizer, essa primeira parte aqui é ele dizendo, né, que ele se encontra excessivamente feliz, chegado enfim à plenitude do que mais ambicionava, e bem caro paguei, aqui estou entre vós desde o cair da noite. Então ele com essa atitude, ele conseguiu uma posição no mundo espiritual de extrema felicidade, né? Ele sabe que ele teve um custo, mas pelo que ele está dizendo, as alegrias do mundo espiritual superaram em muito aquilo que ele aquilo que ele vivenciou nas suas experiências, né? Agradecido pelo interesse que vos desperta o espírito do próprio mendigo, que com satisfação vai procurar responder às vossas perguntas. Então, aqui a primeira pergunta, né? Uma carta divina nos deu conhecimento das particularidades mais notáveis da sua existência e da simpatia que tais particularidades nos inspiram no seu desejo de comunicar-se convosco, né? E aí aqui ele vai dizer que eles querem conhecer a posição espiritual, bem como as causas que determinaram o gênero de vida que estivesse na última encarnação. Então, ele vai responder: em primeiro lugar, concederei ao meu espírito, consta da verdadeira posição, o favor de vos transmitir a sua opinião com respeito a um pensamento que vos ocorreu quanto à minha personalidade. Então, veja aqui uma característica muito curiosa, que ele já estava numa posição espiritual que ele consegue perceber o que está passando na mente do espírito, da pessoa encarnada, do médium, né? Ele consegue e quer responder uma pergunta que não foi formulada, mas está na cabeça da pessoa. Então ele vai dizer: parece foi singular que as manifestações públicas tomassem tanto vulto para homenagear a memória de um homem significante que soube, por seu espírito caridoso, atrair tal simpatia. Não me refiro a vós, caros mestres, nem a ti, prezado médium, nem a vós, verdadeiros espíritos. Falo sim para as pessoas indiferentes à crença, pois nisso nada houve de extraordinário. A pressão moral exercida pela prática do bem sobre a humanidade é tal que, por mais materializada que seja, inclina-se sempre, venera o bem a despeito da tendência para o mal. Essa
parte aqui é uma parte extremamente importante da gente prestar atenção, porque aquela história de que a palavra convence, mas o exemplo arrasta, é uma marca que deve ser para a gente, né? A gente deve ter sempre em mente de que mais importante do que a palavra, que pode ser pura hipocrisia, o que vai marcar a conduta cristã é o exemplo. Então, é isso que ele está dizendo. Olha, por mais que as pessoas gostassem ou não gostassem de mim, ou fizessem ou não fizessem isso, aquilo, o exemplo do bem ele é contundente, né? Ah, então ele vai dizer agora, agora eu vou explicar aqui as causas da minha existência. Então ele vai mostrar agora o que aconteceu com ele nos séculos, nas existências anteriores, para que ele tivesse essa vida tão difícil, com uma vida de extrema restrição. Então aqui é onde eu estou marcando, né? Vamos ler juntos. Faz muitos séculos vivia eu com o título de rei, ou pelo menos de príncipe soberano. Dentro da esfera do meu poder relativamente limitado, em confronto com os estados atuais, era eu, no entanto, absoluto senhor dos meus vassalos, como de seus destinos, e governava-os tiranicamente, ou antes, digamos o próprio termo, como algoz. Então ele foi um tirano, né? Ele foi um rei, um tirano. Dotado de caráter impetuoso, violento, até avaro e sensual, podeis avaliar qual deveria ter sido a sorte dos pobres seres sujeitos ao meu domínio. Então ele impôs a muitas pessoas um domínio cruel. Além de abusar do poder para oprimir o fraco, eu subordinava os empregos, trabalhos e dores ao serviço das próprias paixões. Assim impunha uma dízima ao produto da mendicidade e ninguém poderia acumular sem que eu antecipadamente lhe tomasse uma cota avultada dessas sobras que a piedade humana deixava ressalvar para as sacolas da miséria. Então ele era tirânico e tirava até dos mais pobres, né? Talvez por isso exatamente a ideia de trocar de lado para perceber e aprender e entender o que o outro lado está sentindo naquela posição, né? E mais ainda, a fim de que não decrescesse o número de mendigos entre os meus vassalos, proibi aos infelizes de darem aos amigos, parentes e fâmulos necessitados a parte insignificante do que ainda lhes restava. Então ele não simplesmente impunha impostos severos, mas ainda assim controlava para que, olha só o que ele está dizendo, não decrescesse o número de mendigos. E foi exatamente ele ser mendigo na outra encarnação. Em uma palavra, está aqui agora, né? Em uma palavra, foi tudo quanto se pode imaginar de mais cruel em relação ao sofrimento e miséria alheia. No meio de sofrimentos horrorosos, acabei por perder isso a que chamais vida, tanto que minha morte era apontada como exemplo aterrador a quantos como eu, posto em menor escala, tinham o mesmo modo de pensar. Agora, depois dessa existência que ele barbarizou, ele vai dizer o que aconteceu no mundo espiritual. Como espírito, permaneci na erraticidade durante 3 séculos e meio. E quando ao fim desse tempo compreendi que a razão de ser da encarnação era inteiramente outra, que não seguida por meus grosseiros sentidos, obtive a força de preces, de resignação e de pesares, a permissão para suportar materialmente os sofrimentos que infligira. Está aqui a própria ideia da justiça distributiva, como a gente viu. Agora, depois dessa existência, ele sofreu 3 séculos e meio. É muito tempo. Continuando aqui, e mais profundamente sensíveis que os por mim ocasionados. Obtida a permissão, Deus concedeu que, por meu livre-arbítrio, aumentasse os sofrimentos físicos e morais.
Então ele ainda deu um, um quezinho a mais, colocou a prova dele num, elevou um pontinho. Ele não precisava ter passado por tudo que passou, talvez pudesse ter tido uma prova um pouco mais branda, mas ele quis uma prova mais severa exatamente para que o resultado dela fosse mais promissor no mundo espiritual. Graças à assistência dos bons espíritos, persisti na prática do bem, sou-lhes agradecidos por terem impedido de sucumbir sob o fardo que tomara. Finalmente preenchi uma existência de abnegação e caridade, e que por isso resgatou as faltas de outra, cruel e injusta. Nascido de pais pobres e cedo orfanado, aprendi a ganhar o pão numa idade em que muitos consideram incapaz o raciocínio. Então vejam, o ponto central aqui é que ele trocou, né, uma vida cruel e injusta por uma existência de abnegação e caridade. Ele não foi só mendigo, ele foi um mendigo é, que, que ajudou os outros, que não reclamou, que não apenas estava confortado, mas transformou a sua limitação numa potência. E isso é que torna a existência dele uma existência bem-sucedida, em que ele consegue resgatar o mal feito porque ele transforma o mal em bem. Por isso aquela ideia que a gente já vem falando da necessidade do bem positivo. Não basta não fazer o mal, é preciso fazer o bem. E esse bem positivo é que vai resgatar o mal, porque você precisa colocar o bem no lugar do mal. E não é não fazendo que você vai fazer essa troca. Continuando aqui. Vivi sozinho, sem amor, sem afeições, e desde o princípio suportei a brutalidade que para com os outros havia exercido. Novamente aqui, sofrendo o que ele fez os outros sofrerem. Dizem que as somas por mim esmoladas foram todas destinadas ao alívio dos meus semelhantes. É um fato inconcluso, ao qual, sem orgulho nem ênfase, devo acrescentar que muitíssimas vezes, com sacrifício de privações relativamente imperiosas, aumentava o benefício que me permitiam fazer a caridade pública. Então, aqui, a gente tem, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, a lembrança da passagem do óbolo da viúva, que é aquela passagem em que a viúva dá mais daquilo que faz falta. Então, ele não deu apenas aquilo que ele conseguiu, mas com sacrifício de privações relativamente imperiosas. Então, em muitos momentos, mesmo sendo mendigo, se sacrificou para ajudar os outros. Muito bem. Com isso, né, desencarnei calmamente, confiando no valor da minha reparação. E sou premiado muito mais do que poderiam ter cogitado as minhas secretas aspirações. Hoje sou feliz, felicíssimo, podendo afirmar-vos que todos quantos se elevam serão humilhados, como elevados serão todos quantos se humilharem. Então aqui ele dá exatamente esse testemunho de que aquele que se eleva no mundo acaba ganhando o mundo, mas se perde em relação ao reino de Deus, né? E ele que não teve nada, que abriu mão de tudo, que até daquilo que ele não tinha ele deu, ele conseguiu uma desencarnação de paz. E uma aventura no mundo espiritual que ele mesmo não esperava. Agora, é curioso observar que é como se ele, durante a encarnação, já tivesse uma certa consciência do esforço que ele estava fazendo como espírito, né? Aí vão perguntar para ele como foi a encarnação, a passagem dele nesses 3 séculos e meio no mundo espiritual. E ele vai dizer, isso me desperta recordações dolorosas, quer dizer, isso não era ainda uma coisa muito tranquila para ele, né? Mas vamos ler aqui o que ele nos conta.
Carrasco que fui de todos os bons sentimentos, fiquei por muito, por longo tempo, preso pelo perispírito ao corpo em decomposição. Até que essa se completasse, vi-me corroído pelos vermes, o que, o que muito me torturava. E quando me vi liberto pelas pias que me prendiam ao instrumento do suplício, mais cruel suplício me esperava. Depois do sofrimento físico, o sofrimento moral muito mais longo. Fui colocado em presença de todas as minhas vítimas. Periodicamente, constrangido por uma força superior, era eu levado a rever o quadro vivo dos meus crimes. E via física e moralmente todas as dores a que outros fizeram sofrer. Ah, meus amigos, que terrível a visão constante daqueles a quem fizemos o mal. Entre vós tende apenas um fraco exemplo no confronto do acusado com sua vítima. Aí tendes, em resumo, o que sofreu durante 3 séculos e meio, até que Deus, compadecido de minha dor e tocado pelo meu arrependimento, solicitado pelos que me assistiam, permitissem a vida de expiação que conheceis. Então aqui tem alguns elementos importantes. Quando ele é tocado de arrependimento, os espíritos dizem que quando você é tocado de arrependimento, isso abre uma janela de esperança, de possibilidade de realização, o que não resolve o seu problema, mas isso te dá uma outra perspectiva. E quando ele diz solicitado pelos que me assistiam, então, mesmo durante todo esse tempo, ele estava assistido pelos bons amigos espirituais. Ele não estava solto, mas ele não estava em condição de perceber a presença desses amigos espirituais, né? Só depois dele se confrontar com todos esses sofrimentos é que ele passa a estar em condições de receber essa ajuda que já estava se manifestando. Então, a pergunta: por algum motivo particular vos induziu à escolha da última existência subordinada à religião israelita? Então, ele vai dizer aqui que ser israelita era uma humilhação a mais, né? Ah, aqui eles vão perguntar, os espíritos, né, os encarnados aqui, né, o médium pergunta: na Terra, com que idade começaste a vossa obra de expiação? Como vos ocorreu o pensamento de vos desobrigar das resoluções previamente tomadas? Ao exercer tão abnegadamente a caridade, terias a intuição das causas a que isso vos impuseram? A gente vai. Bom, vamos ler aqui que essa é a última parte para a gente terminar aqui, que a gente está quase na hora já. Meus pais eram pobres, porém inteligentes e avaros. Moço ainda, fui privado da afeição e carinho de minha mãe. A perda dessa me causou maior e fundo pesar, quanto meu pai, dominado pela avidez de ganhos, me abandonava por completo. Quanto aos meus irmãos, todos mais velhos que eu, não pareciam aperceber-se das minhas mágoas. Foi um outro judeu quem, movido por um sentimento mais egoístico do que caritativo, me recolheu em sua casa e me ensinou a trabalhar. O que isso lhe custara era largamente compensado pelo meu trabalho, aliás, excedente muitas vezes às minhas forças. Mais tarde, liberto desse jugo, trabalhei por minha conta, mas em toda parte, no trabalho como no repouso, perseguia-me a saudade da minha mãe. E, à medida que avançava em anos, a lembrança desse ser mais fundante se me agravava na memória. Se me gravara na memória, lamentando em demasia a perda do seu amor e do seu zelo. Não tardou fosse eu o único dos meus, pois a morte em breve, dentro de meses, ceifou toda a família. Então, principiou a festar-se-me o modo pelo qual havia de passar o resto da vida. 2 dos meus irmãos deixaram órfãos, e eu, comovido pela recordação do que, como órfão, sofrera,
Quis preservar os pobrezinhos de uma juventude igual à minha. Não produzindo meu trabalho suficiente para sustentá-los a todos, comecei a pedir esmola, não para mim, mas para os outros. A Deus aprazia, visse eu o resultado, a consolação dos meus esforços, e assim foi que também os pobrezinhos me deixaram para sempre. Eu bem via o que lhes faltava, era a mãe. Resolvi, pois, pedir para várias viúvas infelizes que, sem poderem trabalhar para si e seus filhinhos, se impunham privações fatais que acabavam por matá-las, legando ao mundo pobres órfãos abandonados e voltados aos tormentos que eu mesmo suportara. A esse tempo contava eu 30 anos, e nessa idade, saudável e vigoroso, viram-me pedir para a viúva e para o órfão. Penosos me foram os primeiros anos a suportar mais de um ímpeto deprimente. Quando, porém, se certificaram de que eu realmente distribuía pelos pobres o que recebia, quando souberam que a essa distribuição ainda juntava as sobras do meu trabalho, então adquiri certo conceito que não deixava de me ser grato. Durante os 60 e alguns anos de encarnado, jamais deixei de atender à tarefa que me impusera. Também jamais a consciência me fez sentir as causas anteriores à existência fossem o móvel do meu proceder. Então aqui ele está explicando, né? Jamais a consciência me fez sentir que as causas anteriores à existência fossem o móvel do meu proceder. Então ele não tinha, pelo menos como uma consciência viva, né? Talvez inconscientemente sim, mas conscientemente não, a questão da vida anterior. Um dia somente, e antes de começar a pedir, ouvi essas palavras: não façais a outrem o que não querias que vos façam. Então, esse é o princípio básico, né, do amor ao próximo. Surpreendido pelos princípios gerais de moralidade contidos nessas poucas palavras, muitas vezes pareci-me ouvi-las acrescidas com essas outras, mas fazia o contrário: o que quiseres que vos façam. Tendo por auxiliares a lembrança de minha mãe e dos meus próprios sofrimentos, continuei a trabalhar uma senda que a minha consciência dizia ser boa. Vou terminar essa longa comunicação dizendo obrigado. Imperfeito ainda, sei, contudo, que o mal só acarreta o mal, e de novo, como já o fiz, dedicar-me-ei ao bem, para alcançar a felicidade. Então fica aí essa mensagem do espírito de Smel Sligol para todos nós, um espírito que não tinha, um espírito que foi órfão, um espírito que em todos os momentos pensou no outro antes de pensar em si. Que mais do que palavras, não teve uma religião, não foi à igreja, em nenhum momento ele manifesta nada em relação a isso, mas ele foi cristão, né? Ele foi cristão em todo a sua existência e conseguiu reverter uma existência de crueldade, depois de tantos sofrimentos, numa existência de caridade e abnegação. Vamos pensar sobre isso, vamos aprender com esse caso, né? Para pensar sobre a nossa existência, sobre aquilo que nós temos feito, como tem sido a nossa, aquilo, como temos aproveitado as oportunidades que a vida nos oferece e o quanto temos criado também oportunidades para sermos úteis uns aos outros, tá bom? Próximo vídeo, vamos para o caso de Julienne Marie, a mendiga, outra mendiga aqui, como passando por outra expiação terrestre, tá bom? Se você não viu os vídeos anteriores, está aparecendo aí a playlist para você ver. E até o próximo vídeo. Um grande abraço. Tchau. Um grande abraço, agora em definitivo, e tchau.